Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Estamos trabalhando a apostila de número 1 e a matéria Evangelhos Sinóticos. Paramos no vídeo anterior na página 334, vamos retomar na página 335, tratando das instituições de Israel na época da escrita dos Evangelhos Sinóticos. No exílio, alguns judeus sucumbiram diante do paganismo, mas, por outro lado, outros judeus preocupados com a sobrevivência da religião judaica reagiram contra essa ameaça e deram origem a algumas instituições que perpetuariam o judaísmo. Essas instituições tiveram uma importância de grande valor na vida religiosa dos judeus. Em seus primeiros estágios, o judaísmo restaurou as escrituras ao seu devido lugar. Dentre as instituições, a primeira delas, a sinagoga. Nem o Antigo nem o Novo Testamento fornecem qualquer informação definitiva sobre a origem da sinagoga. Ocorre apenas no Salmo 74, versículo 8, e o termo grego é sinagoge, e é usado com frequência na Septuaginta para designar a congregação de Israel. E ocorre 56 vezes no Novo Testamento. O seu sentido básico é de um lugar de reunião, de assembleia. A tradição judaica, através de José, filho, e o Midrash, afirmam que Moisés deu início a essa instituição no deserto. Até o tempo do exílio, a adoração e a instrução religiosa judaicas centralizavam-se em torno do tabernáculo ou no templo de Salomão. Na Babilônia, esse serviço foi prosseguido pelos sacerdotes e levitas numa tentativa de conservar o conhecimento de Yahvé vivo. Esses locais de adoração e instrução tornaram-se conhecidos como sinagogas. O propósito nunca incluía a ideia de oferecer sacrifícios, o que deveria ser feito exclusivamente no tabernáculo ou no templo. Acredita-se que Esdras tenha inaugurado a adoração na sinagoga em Israel quando convocou a grande assembleia em Jerusalém, no livro de Neemias, capítulo 8. Para se instituir uma sinagoga era necessário ter apenas 10 homens judeus. Muitas cidades tinham várias sinagogas para atender ao grande número de judeus por toda a diáspora. O seu cativeiro não os impedia de se reunirem com propósitos religiosos nessas sinagogas. Estima-se que havia cerca de 394 sinagogas em Jerusalém quando o general romano Tito destruiu a cidade no ano 70 depois de Cristo. Os evangelistas mencionam sinagogas em Nazaré, em Cafarnaum. A sinagoga era administrada por um grupo de oficiais que eram liderados pelo presidente, que era o chefe principal, pelos anciãos que eram escolhidos pela congregação para supervisionar a vida religiosa da congregação. O Shazam, que era um auxiliar que cuidava de serviços gerais, e o Batlanim, que tinha a função de recolher as ofertas e distribuí-las entre os pobres. A sinagoga permaneceu como uma das instituições mais características e influentes. Nos dias de Jesus e Paulo, não havia no judaísmo outra instituição de maior influência do que a sinagoga. Vamos na página 336. Prosseguindo. O templo, segunda instituição. O templo era o centro da vida religiosa dos judeus. O papel do templo na vida de Israel tem importância fundamental.
O assunto tem suas raízes no tempo de Moisés e na ordem da construção do tabernáculo, que era portátil, e foi utilizado para o serviço sagrado durante os 40 anos da peregrinação no deserto. O primeiro templo, construído por Salomão, foi idealizado por Davi, que foi impedido por Deus de construí-lo. O local da construção do templo foi no terreno que Davi comprou de Araúna. Esse templo de Salomão se tornou preeminente como símbolo de unidade nacional e religiosa. Ele teve uma existência de 410 anos, quando foi destruído pelos babilônios no ano 586 a.C. Durante o exílio, as sinagogas tiveram sua importância na vida religiosa dos judeus, mas nunca substituíram o templo. A adoração no sentido rigoroso, como os judeus concebiam, só era possível no templo. Os sacrifícios prescritos pela lei mosaica só podiam ser legitimamente oferecidos no templo. Com autorização real para voltar para Jerusalém, os judeus voltaram com o objetivo de construir o segundo templo. Em 516, o templo mais humilde que o de Salomão foi terminado, 70 anos após a destruição do primeiro, e dedicado a Deus. Ele passou a ser conhecido como o Templo de Zorobabel. Esse segundo templo não tinha todos os artigos originais, alguns vasos sagrados levados para a Babilônia foram trazidos de volta. Os utensílios sagrados de volta da Babilônia eram alistados por Esdras, no capítulo 1, do 9 ao 11, mas a arca não estava mais em posse dos judeus. O erudito Randall K. Cook, em artigo na revista Vox Scripturae, trata de 4 teorias quanto à história subsequente da arca. A primeira foi destruída junto com o templo, já que não é mencionada na lista de Esdras, capítulo 1, do 9 ao 11. A arca foi destruída ou mantida na Babilônia e por isso não consta da lista. Terceiro, se Apocalipse 11, 19 for uma referência à Arca da Aliança, ela está agora no céu. 4. A quarta teoria é a mais popular e presume que a arca foi escondida pelos sacerdotes antes da destruição do templo, em 586 a.C., e só será trazida à luz quando o Messias restaurar o terceiro templo. O templo de Zorobabel foi saqueado e profanado por Antíoco Epifânio em 168 a.C., mas depois de restaurado por Judas Macabeu, durou até a época de Herodes o Grande, que no ano 19 a.C. deu início à construção do templo com o dobro do tamanho do anterior. Essa construção só foi concluída no ano 64 depois de Cristo. Essa construção não foi considerada como a do terceiro templo, como pretendem alguns arqueólogos, pelo fato de não ter cessado o culto local e também porque em terminologia, essa terminologia terceiro templo nunca foi adotada. Ela é usada hoje para indicar uma construção futura do templo. Os serviços eram feitos sob a direção dos sacerdotes e dos levitas, que eram os seus auxiliares, no preparo de sacrifícios e no cuidado do templo. Foi nesse templo inacabado que Jesus fez tantos milagres. Jesus teve, por certa, a instituição divina do templo e o chamou de a casa de meu pai, lá no Evangelho de João 2,16. Bem, vamos lá. Terceira instituição israelita ou judaica durante a escrita dos evangelhos. O terceiro é o Sinédrio. O Sinédrio era o nome dado ao superior tribunal civil e religioso da nação judaica. O termo Sinédrio vem do vocábulo grego Sinedrion, sum, com, e edra, assento, significa sentados juntos. Os membros do Sinédrio se assentavam em semicírculo. Em algumas versões, o termo é traduzido por concílio.
O Sinédrio era composto por um grupo de 71 anciãos judeus e eram presididos pelo sumo sacerdote, no total 72. Ele era formado pelo presidente, sumo sacerdote, por 24 principais sacerdotes que representavam todas as 24 ordens do sacerdócio, por 24 anciãos que representavam o laicado, às vezes eram chamados de anciãos do povo, e por 22 escribas, peritos na interpretação da lei em assuntos tanto religiosos como civis. O Sinédrio era de caráter legislativo, judiciário e religioso. Ele exercia a jurisdição civil e criminal, tinha autoridade administrativa e podia ordenar aprisionamentos por seus próprios oficiais de justiça. Tinha o poder de julgar casos que não envolvessem punição capital. O único caso de punição capital em conexão com o Sinédrio no Novo Testamento foi o caso de Jesus. Sua jurisdição incluía até mesmo judeus da dispersão. Além de Jesus, acusado de blasfêmia, os apóstolos também enfrentaram o Sinédrio. Pedro, João, Paulo, além do Sinédrio Central de Jerusalém, o Grande Sinédrio, havia sinédrios menores. O Grande Sinédrio julgava as questões mais sérias em ocasiões definidas, exceto aos sábados e dias de festa. O período de maior influência do Sinédrio vai do estabelecimento do domínio romano, 63 a.C., até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quando o Sinédrio foi abolido, a partir daí a Palestina passou a ser governada pela administração provincial de Roma. Algumas das principais funções do Sinédrio foram: primeira, supervisão sobre a pureza da linhagem direta e legal do sacerdócio, julgamento de imoralidade entre esposas e filhas dos sacerdotes, superintendência religiosa da nação judaica, prisão e julgamento de falsos profetas e hereges, determinação sobre a ampliação dos limites da cidade ou do templo. 6. Indicação de sinédrios menores. E 7. Organização do calendário judaico. Grupos religiosos durante a escrita dos evangelhos. O Novo Testamento faz menção de alguns partidos religiosos não encontrados no Novo Testamento. Eles surgiram no período intertestamentário. A principal fonte de informação sobre eles se encontra nos escritos de Flávio Joséfo. Esses grupos ou partidos religiosos tinham diferentes aspectos, sendo que no tempo de Jesus os judeus da Palestina estavam divididos em 3 facções principais: os fariseus, os judeus e os essênios. Joséfo trata sobre esses 3 partidos e mais os zelotes, mas o propósito de nosso estudo vamos acrescentar os herodianos, os saduqueus e os escribas. Ainda que os escribas não formassem certamente um grupo religioso, mas desempenharam um papel importante na vida religiosa dos judeus. O primeiro desses grupos, os fariseus. O termo fariseu significa separado ou separatista. Eles surgiram após a revolta dos macabeus. Primeiro grupo. Como um desenvolvimento dos Hassidim que era um partido religioso do tempo de João Hircano, foi um grupo reacionário que fez objeção à helenização da cultura judaica. Foi nessa época que eles surgiram como um grupo definido com este nome. Segundo alguns estudiosos, o termo fariseu foi usado pela primeira vez quando alguns dos judeus piedosos se separaram de Judas Macabeu depois do ano 165. Observavam escrupulosamente tanto as leis mosaicas como as rabínicas. Os fariseus tinham pouco interesse pelo poder político. Entretanto, alguns deles foram escolhidos pelos altos postos do governo, incluindo o Sinédrio. Se tornaram os mentores políticos de Israel.
Eles tinham mais influência sobre o povo do que os saduceus, que eram mais abastados e politicamente poderosos. Eles controlavam a sinagoga e sobreviveram à guerra judaico-romana de 66, 70 depois de Cristo. Após essa guerra, eles se reuniram na cidade de Jamia para formar uma escola visando a preservação e redefinição do judaísmo. Esse partido foi o alicerce do judaísmo ortodoxo de séculos posteriores. Jesus fez forte oposição aos fariseus por causa de seu legalismo e apego às tradições humanas. A interpretação que faziam das Escrituras tornava a obediência a elas um fardo muito pesado para o povo. A tradição oral para eles tinha importância tanto quanto ou mais que a lei. Havia uma enorme quantidade de lei oral com múltiplas observâncias religiosas externas. O segundo grupo, saduceus, o significado primitivo do termo saduceu é incerto. Alguns estudiosos creem que vem do nome Zadok, um antigo sumo sacerdote que sucedeu a Abiatar durante os dias de Davi. Porém, a maioria dos eruditos crê que ela deriva da palavra hebraica sadig, que significa justo, porque quando os saduceus surgiram, os sacerdotes governantes eram asmonianos e não zadoquitas. Os saduceus, que eram menores em número que os fariseus, pertenciam na sua maioria a famílias ricas e poderosas dos sacerdotes que formavam a aristocracia da nação judaica. Eles desfrutavam do favor dos governantes asmonianos até o reinado de Alexandre. Sob o domínio dos romanos, o governo de Herodes controlaram o sacerdócio e o templo. Liderados pelos sumos sacerdotes, os saduceus formavam um grupo restrito e não tinham seguidores entre a população, mas restringiam-se entre os ricos. Tinham grande influência política e aceitavam a Torá como autoridade divina. Eles foram guardiões da Torá e rejeitaram a tradição oral dos rabinos. Afirmavam que os fariseus eram traidores da tradição judaica, porque seus ensinos receberam influência dos persas e assírios, influenciados pelo filósofo Epicuro, segundo o qual a alma morre com o corpo. Não aceitavam a imortalidade da alma e nem a predestinação. Não acreditavam nas doutrinas da ressurreição, dos anjos, dos demônios e espíritos. Com a destruição de Jerusalém do templo em 70 d.C., que era o centro do poder sacerdotal, o partido dos saduceus se desintegrou. Nos evangelhos eles são mencionados em união com os fariseus para se oporem a Jesus. As diferenças entre fariseus e saduceus podem ser mais bem observadas no quadro a seguir. Quadro comparativo. Os fariseus constituíam o núcleo da aristocracia religiosa e acadêmica. Os saduceus construíram o núcleo da aristocracia sacerdotal, política e social. Os fariseus eram nacionalistas. Os saduceus tinham tendência para a filosofia e cultura grega. Os fariseus controlavam a sinagoga. Os saduceus controlavam o templo e o sacerdócio. Os fariseus caracterizavam pela comunhão dentro do grupo, havia lealdade uns para com os outros. Os saduceus não havia confiança e lealdade mútua. Os fariseus acreditavam na predestinação, mas que o homem tinha livre-arbítrio e responsabilidade moral. Os saduceus rejeitavam a predestinação e enfatizavam a liberdade da vontade humana. Os fariseus acreditavam na ressurreição física e na imortalidade da alma. Os saduceus ensinavam que não havia ressurreição e que a alma morre com o corpo. Os fariseus acreditavam na existência dos anjos, espíritos bons e maus. Os saduceus negavam a existência de anjos e espíritos. Os fariseus, a tradição oral era colocada em pé de igualdade com a lei.
Os saduceus afirmavam que a Torá era a única fonte infalível de fé e prática. Nós encerramos, então, na página de número... Só um segundo... 340, e damos prosseguimento ainda na página 340. Vamos tratar de uma outra instituição, os escribas, tá bom? Boa aula, façam as recapitulações e vão se preparando, que vão ser 2 provas consecutivas. Tá? E lá nós vamos fazer prova. Não quero escutar a historinha, foi muita coisa, não deu tempo, porque nós estamos 2 meses com a matéria anterior, vai fazer 3 meses, né? E estamos trabalhando essa um pouco mais acelerada. Então, se dediquem a estar dando uma repassada na primeira matéria e uma atenção especial a essa, tá bom? Deus abençoe.